Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247, das outras emissoras, da Rede Progressista, bom dia. Estou falando ao vivo de São Paulo, nesta quinta-feira, último dia de outubro, 31 de outubro de 2019, estou falando ao vivo de São Paulo, diretamente da Padaria Real, são 10 para as 9. Bem-vindos, vamos chegando, vamos entrando. Já estou aqui com os principais jornais, o Globo com a visão carioca do Brasil e do mundo, a Folha de São Paulo com a visão paulista do Brasil e do mundo, mas antes disso, é claro, vou tomar um café. É que não me trouxeram o açúcar. Seu Newton, o senhor podia trazer o açúcar, por favor? Açúcar. Será que dá para desligar aqui? Porque não está tão quente assim também, né? Desculpe incomodar aí. Denticil. Porque não tá calor assim ainda, né? Opa, que bom. Sem os ventiladores já melhorou, muito bem. Agora a mesa continua manca. O que me importa se a mula é manca, o que eu quero é rosetar. Isso dizia Milton Celino da Silva. O Miltainho. Vinemt men abissal mazel, vinemt men abissal glück. Des Redel soll so schön drehen, in bringen mein Masel zurück. Die Welt ist beschaffen geworden, für alle Menschen gleich. Wie nimmt man ein bisschen, nur schon ein bisschen, wie nimmt man ein bisschen Glück. E o caso do porteiro, do condomínio, verdade ou mentira? Mentira ou verdade? Quem mentiu? Quem disse a verdade? Solimar Alves. Estamos num tempo em que é cada vez mais difícil distinguir a verdade da mentira. O que é verdade? O que é mentira? Bom dia, Solimar Alves. Bom dia, Multiluren. O que é Multiluren? É o nome do perfil que está assistindo aqui o programa. O que é verdade, o que é mentira? O porteiro mentiu, o bandido mentiu, a mentiu, o Itzo mentiu ou Bolsonaro mentiu? Verdades e mentiras. Esse porteiro vai morrer, Multiluren? Pois é, estamos nessa era em que não sabemos mais o que é verdade e o que é mentira. A verdade de um dia vira mentira no outro. E o que sobrou foi a live furiosa. Bolsonaro num dia de fúria. Isso é verdade. Presidente furioso, isso é verdade. Embora seja difícil distinguir verdade da mentira, não devemos desistir de procurá-la. Para nós é muito difícil, porque não tem acesso aos documentos, não tem acesso aos áudios da portaria do condomínio Vivendas da Barra. O que eu sei é o que sai nos jornais, o que sai na televisão.
O que é verdade é que a família Bolsonaro é estreitamente ligada a bandidos. Isso é verdade. Esse é o histórico da família Bolsonaro. Fabrício Queiroz, Adriano da Nóbrega, homenagens a milicianos, medalhas concedidas por Flávio Bolsonaro. Multilorem, a Globo covardemente recuou e jogou toda a responsabilidade do porteiro. A Globo recuou ou percebeu que caiu numa cilada? Não se sabe. Não se sabe. Acusar hoje em dia é muito fácil. Acusar a Globo, acusar o porteiro, acusar... Não se sabe se a Globo recuou. E eu sempre quero lembrar o seguinte, quando se fala em Globo, a Globo não é um jornal. A Globo não é uma TV de notícias. A Globo é uma TV que também tem notícias. Não, é Luísa Helena Dias Leite. A Globo tem um departamento de jornalismo. Ela não é um jornal. O jornal só tem notícias, a TV não. É uma concessão pública que tem uma linha de shows, linha de novelas, esporte e notícias. O estranho é que o porteiro não se sabe quem é, nem o que ele disse, nem se conhece a cara dele. Nós não conhecemos, mas os investigadores sabem, porque o nome dele consta lá no inquérito. Não sei para quê o porteiro mentiria. Para perder o emprego dele? Está tão difícil arrumar emprego. Mas a dúvida sempre fica, né? A dúvida permanece. Que o que é verdade num dia vira mentira no outro dia. E só nos resta ir em frente. A reação do presidente foi espantosa, assustadora. E é isso que fica como verdade, a reação dele. A reação de uma pessoa normal, civilizada, seria uma reação serena. A reação da verdade é aquela reação serena. Quem não deve, não teme. A reação dele foi a de quem deve. Partir para cima. Xingar. O foco agora ficou sendo o porteiro. Ele que vai ser investigado. O presidente da República tem a sua blindagem. Ele até pode ser investigado por atos alheios ao mandato, mas não pode ser condenado. De qualquer modo, essa investigação já está enterrada e morta. Portanto, vamos em frente.
porque atrás vem gente. Ficar remoendo essa história o tempo todo não adianta nada. A Globo recuou, a Globo é maldita. Pois é, a fala dele foi muito reveladora. Isso é que ficou dessa história. Mas ele foi eleito, né? A insensatez que você fez, eleitor, no ano passado, fez a opção pior, votou em quem não devia ter votado. Ah, porque você foi bobo assim, não teve nenhum faro. Quem semeia ventos, disse a eleição, colhe sempre Bolsonaro. É, a história é muito estranha. O presidente é muito estranho, a família do presidente é muito estranha. O Brasil está muito estranho. Eu não conhecia esse Brasil. Estou há 60 anos aqui no Brasil, não conhecia. A vontade é de acordar desse pesadelo, né? Silvia Mirro, bom dia. Será que é um pesadelo? Será que é verdade? Esse é o tempo das redes sociais. Na internet, tem muito a ver com esse clima de verdade e mentira, porque permitiu que verdades e mentiras ficassem iguais. Não dá para saber o que é verdade e o que é mentira. Não dá para saber quem é o herói e quem é o vilão. Moro era o herói, agora é o vilão. O herói para setores da sociedade, setores da imprensa. Ele era um herói. Só que não existem heróis vivos. Herói é aquele cara que já morreu, né? E depois de muito tempo se conclui que ele é um herói. Tiradentes não foi herói na época dele. Era um criminoso. Foi enforcado, esquartejado. Virou herói depois. Ninguém é herói no seu tempo. Leonardo estão sugerindo para eu me refugiar na Ucrânia. A Ucrânia não está muito melhor, não. Com Zelensky. Está dizendo aí que o porteiro é negro e pobre. Você sabe se ele é negro e pobre? Não sei também. Não sei qual é a cara dele. Não sei qual é o nome dele. Não sabemos quem é esse porteiro. O porteiro do caminho. Isso aqui é um filme de suspense. A gente nunca sabe qual é o final. Não chega o final. O Roda Viva pediu a justiça para entrevistá-lo na cadeia. Pô,
Eu sempre perguntei por que os caras que entrevistam Lula não fazem ao vivo. Por que é gravado? Se eu estou fazendo aqui ao vivo pelo celular? Eu acho ótima a ideia do Roda Viva. Se fosse entrevistar o Lula, se ele permitisse que eu entrevistasse, porque, afinal de contas, né, a TV Sonic, o que é TV Sonic? Para ele, né? Mas eu faria ao vivo, claro. Por que não fazer ao vivo? Ao vivo é muito melhor. Será que é uma determinação da Polícia Federal? Proibição de fazer ao vivo? Vai ser legal. Vai bombar. A entrevista do Lula no Roda Viva vai bombar. Bom, vamos ao trabalho. É o que nos resta. Mary Aparecida diz que calaram o porteiro. Pois é. Que interesse teria o porteiro em mentir? Está envolvido em algum complô contra o Bolsonaro? Tudo que o Bolsonaro quer é um clima de complô contra ele, para justificar o autoritarismo. Isso é típico, isso é histórico, né? Todos que pretendem formar um governo autoritário alegam que estão querendo destruí-lo. Assim foi com Getúlio, assim foi em 64. Estão querendo destruir a democracia, então vamos fundar uma ditadura. A alegação de 64 foi essa: olha, vem aí os comunistas que vão destruir a democracia. Então eles destruíram a democracia primeiro. Mas vamos em frente. O Globo, áudio MP : áudio contradiz depoimento de porteiro sobre Bolsonaro. O Ministério Público do Rio informou que áudios do sistema de segurança do condomínio Vivendas da Barra contradizem a versão do porteiro. Tarará. A perícia dos áudios, concluída ontem. Poxa, já concluíram a perícia dos áudios em um dia. Tudo muito estranho, né? Tudo muito estranho. Olha, eu acredito mais no porteiro do que no MP, em vocês. Como é que eles concluíram a perícia ontem? Perícia no dia? Mourão faria um governo menos ruim? Multilore, não dá para saber. Como é que eu vou saber se ele faria um governo menos ruim? Ele é tão... A diferença é que ele não tem 3 filhos, né? Já é uma vantagem. Agora, os arrombos autoritários dele são muito parecidos com os do Bolsonaro, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, esse negócio de que a perícia feita num dia está cheirando a fake conclusões, né? A perícia dos áudios, concluída ontem, revela que foi o acusado Rony Lessa quem deu a permissão a Queiroz. Bolsonaro criticou o governador Witzel, acusando de tentar comprometê-lo. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, arquivou a investigação sobre o caso. Vamos ver se tem algum comentário dos colunistas do Globo a respeito desse caso momentoso. A perícia mais rápida do mundo. E não mostra os áudios, né, Mary Aparecida? Cadê os áudios? Por que o porteiro mentiria? Ascânio Selene, que já foi diretor do Globo, escreve A Ira Desnecessária.
O presidente Jair Bolsonaro foi muito além do que podia se esperar de um chefe de Estado ao reagir com ira contra a reportagem. A reação dele é a reação de um miliciano, né? É impressionante. Com o depoimento do porteiro sobre a visita de um dos assassinos de Marielle Franco ao seu condomínio no Rio. Então, o que é verdade é que ele morava num condomínio que tinha como vizinho o Rony Lessa, o assassino da Marielle. E o filho dele namorou com a filha do Rony Lessa, mas namoro de condomínio, né? O que é um horror, por sinal. Condomínio é um horror. A fúria presidencial ignorou um ponto simples em que se baseia toda a matéria jornalística. A reportagem do Jornal Nacional apenas apresentou um fato inexorável. O depoimento foi prestado e a polícia investigava o seu teor. Por isso, aliás, pretendeu-se levar a supervisão do processo ao Supremo Tribunal Federal, já que envolvia o presidente da República. Se Bolsonaro tivesse ao seu redor assessores com capacidade de diálogo e intervenção sobre o seu rápido e muitas vezes equivocado raciocínio, teria dito o que a matéria da TV já mostrara. Ele estava em Brasília no dia da ida do miliciano ao condomínio. Por isso, a declaração do porteiro de que ligou a pedido do miliciano para a casa de Bolsonaro e ouviu o seu Jair autorizar a sua entrada, não se sustentava. O Ministério Público, orientado pelo novo procurador, Augusto Aras, disse que o porteiro será investigado e que o áudio apresentado pelo vereador Carlos Bolsonaro desmentiu o seu depoimento. Quer dizer, o Carlos Bolsonaro foi à portaria e conseguiu o áudio. Será que ele manipulou o áudio? Agora, imagine a seguinte situação. Descobre-se que um empreiteiro preso num enorme esquema de corrupção foi ao apartamento de Lula, em São Bernardo do Campo, no mesmo dia de uma licitação de cartas marcadas da Petrobras, que ele ganhou com preços superfaturados. Lula tinha registros digitais comprovando que naquele dia estava no Palácio do Planalto. Mas ainda assim, a polícia seguia investigando a denúncia. E mais, diante da acusação do porteiro a um presidente da República, o caso teria de subir ao Supremo. Se você fosse jornalista, não publicaria essa história? Claro que sim. Até porque você conhece muito bem as relações promíscuas de Lula com empreiteiras e o esquema de corrupção montado na Petrobras. Por isso, a denúncia seria verossímil. Da mesma forma, o depoimento do porteiro do condomínio de Bolsonaro parecia fazer sentido. E por quê? Porque Bolsonaro nunca escondeu sua proximidade com militares da linha dura, com milicianos, com bandidos fardados, com torturadores. Um de seus filhos chegou a dar comenda a um chefe de milícia. O presidente e todos os seus filhos empregaram em seus gabinetes milicianos e familiares. Não há como esconder a proximidade da família com o lado podre das corporações militares. Claro que o presidente tem relações próximas e profissionais com militares honrados e honestos. Assim como Lula também tinha ao seu redor pessoas éticas e ilibadas. Mesmo tendo argumentos sólidos a seu favor, já que ele disse ter sabido pelo governador Wilson Witzel, no dia 9 de outubro, que o porteiro havia dado o depoimento, o presidente preferiu partir para o ataque. Imagino que Carlos já tivesse vasculhado as gravações do condomínio durante os 20 dias que se passaram desde então. O presidente atacou duramente Witzel e a TV Globo, como se a matéria fosse falsa. A denúncia pode ser falsa, a notícia não.
Cabe à investigação apurar se o deputado estava mesmo na Câmara no dia do assassinato, se houve a ligação do porteiro à sua casa e, nesse caso, quem o atendeu. Tem que apurar também a discrepância entre a lista de ligações que o porteiro deu à polícia e apresentada ontem pelo vereador Carlos Bolsonaro. O problema de Bolsonaro é que os assessores que o cercam também o cegam. Só riem e aplaudem o chefe. Ao ouvir a denúncia, se tivesse bons conselheiros e fosse uma pessoa equilibrada, o presidente deveria ter vindo a público dizer que ele estava em Brasília, o que todos viram no JN, que a denúncia é infundada, que as investigações vão provar isso. Não. Com o capitão, as coisas não são assim. Ele tem que gritar, acusar, desviar a atenção. Sua ira serve apenas para alimentar a rede dos seus seguidores fiéis, que é menor a cada dia. E a essa turma não se empresta bom senso. Ela acredita até mesmo que o óleo que suja as praias brasileiras foi despejado ali pelo Greenpeace, atendendo ordens do ditador venezuelano. Ah, insensatez que você fez, eleitor, no ano passado. Fez a opção pior, votou em quem não devia ter votado. Ah, porque você foi bobo assim, não teve nenhum faro. Quem semeia ventos, disse a eleição, colhe sempre Bolsonaro. Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo escreve óbvio. A palavra é difícil, porque tem duas consoantes. Óbvio, é difícil de pronunciar, né? Os chilenos se manifestam nas ruas contra o aumento de tarifas e do custo da sua vida em geral. Nada que não tenha mobilizado multidões em outras partes do mundo. Mais 1 milhão de manifestantes nas ruas do Chile não significa o mesmo que 1 milhão de manifestantes em outro lugar. Uma nova, inesperada causa entrou no elenco de reclamações dos chilenos. Uma causa não inédita. No fundo, é a causa básica, o genérico de todas as outras, mas que não costuma frequentar manifestações de rua. Os chilenos protestam contra a desigualdade. Dirá o leitor que a desigualdade, a má distribuição de renda, a injustiça social, ou que nome tenha a bandida, desigualdade, está implícita em todo o discurso de esquerda e é tão óbvia que está à beira de ser uma abstração. Esse contra a injustiça social, como se é contra a morte, a explosão de vulcões, a seborreia e a technomusic. O leitor tem razão, mas a obviedade nunca foi dita com a clareza que está sendo ouvida nas ruas do Chile. Os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres ficam cada vez mais miseráveis. E isso não é uma fatalidade, como o rompimento de uma barragem da Vale, que também não é uma fatalidade, aliás, né? O cataclismo tem autores, tem defensores, tem teóricos, tem até filósofos. O Chile também é diferente porque até hoje é cantado e decantado como grande exemplo do neoliberalismo triunfante no continente. Paulo Guedes, que Bolsonaro e filhos convocaram para imitar o Chile no Brasil, é da chamada Escola de Chicago, discípulos de Milton Friedman. O neoliberalismo que Friedman receitava e Guedes tenta impor tem um dom mágico de sobreviver a seus grandes fracassos e supervalorizar suas pequenas vitórias,
como na votação da nova Previdência. A economia sob Guedes ainda não começou a andar, mas está fazendo um bom trabalho de remontar o proletariado brasileiro ao gosto do empresariado. Não foi o neoliberalismo que levou a maioria de manifestantes às ruas no Chile, mas sim a consciência, finalmente explícita, de que desigualdade e neoliberalismo se completam. Óbvio, esse é o Luiz Fernando Veríssimo. Perícia do MP, concluída ontem, afirma que suspeito entrou em condomínio autorizado por Rony Lessa. O Ministério Público rapidamente convocou uma coletiva de imprensa ontem e já disse que a perícia foi concluída e que o porteiro mentiu. Mas quem é o porteiro? Alguém entrevistou o porteiro? Cadê o porteiro? Qual é o nome dele? Poderão dizer, mas ele tem que ser protegido, por isso não pode aparecer o rosto e o nome. Só que a polícia sabe qual é o rosto dele, já sabe qual é o nome. Então muita gente sabe qual é o rosto dele. Bolsonaro culpa Witzel, que cita descontrole. Para presidente, ex-aliado agiu criminosamente e depoimento foi inventado. Governador nega que tenha vazado informações. Já estremecida, a relação entre o presidente Bolsonaro e o governador Wilson Witzel piorou ontem. Enquanto o presidente acusou Witzel de criminosamente tentar comprometê-lo ao vazar informações em sigilo, o governador rebateu, sugerindo que Bolsonaro teria tido um momento de descontrole emocional. Bom, ele está descontrolado desde que assumiu, está descontrolado desde a campanha, né? Então, que Bolsonaro teria tido um momento de descontrole emocional e que deveria pedir desculpas ao povo do Rio. Em entrevista ontem em Riad, na Arábia Saudita, Bolsonaro se disse surpreso que um delegado tenha inventado, segundo ele, um depoimento para prejudicá-lo e voltou a criticar Witzel. Nos surpreende a qualquer um, a Polícia Civil, o delegado que está fazendo o inquérito, ignorar isso, inventar um depoimento, no meu entender, por ordem e determinação do senhor governador Witzel, para tentar me prejudicar. O Witzel que mandou fazer o depoimento. E isso aí são mentiras, né? No meu entender, é uso político por parte do governador Witzel, que agiu criminosamente. Não só conduzindo para onde queria o inquérito, bem como tendo acesso a um processo que tramitava em segredo de justiça. Um ato criminoso do governador do Rio, que tem ambições políticas. O governador do Rio é criminoso por outras coisas, como matar as pessoas, como atirar do helicóptero para baixo, comemorar o assassinato do sequestrador. Esses são crimes do Witzel, não esse. Um ato criminoso do governador do Rio, que tem ambições políticas, mas como não tem competência para aparecer no Brasil, acaba atacando o atual presidente da República. E a versão dele é que o Witzel inventou isso e mandou a polícia dizer. Isso aí realmente não tem a menor credibilidade. Resposta do Wilson Witzel. Eu tenho 17 anos como magistrado. E em toda a minha carreira como magistrado, eu sempre prezei pelos princípios constitucionais. Jamais vazei qualquer tipo de informação. Lamento que o presidente tenha, num momento talvez de descontrole emocional, no momento em que ele está numa viagem, não está talvez no seu estado normal, tenha feito acusações sobre minha atividade como governador. Mas quando é que o Bolsonaro está em estado normal? Vocês já viram?
O presidente está normal, ele está sempre desequilibrado. O Schneider acordou agora, bom dia. Acordei mais cedo hoje, 7 da manhã. Esse sol não deixa a gente dormir. Bernardo Melo Franco escreve a coluna dele com o título, o mesmo título que eu dei ontem ao meu vídeo, Sobrou para o Porteiro. É um título mais simples, mais óbvio, mais objetivo. Está aqui, Bernardo Melo Franco, Sobrou para o Porteiro. O meu vídeo de ontem se chamava Vai Sobrar para o Porteiro. Só mudou o tempo do verbo. Depois de quase 600 dias, as autoridades encontraram um culpado para o caso Marielle. É o porteiro do condomínio Vivendas da Barra, domicílio do presidente Jair Bolsonaro, de seu filho Carlos e do ex-PM Rony Lessa, preso sob acusação de matar a vereadora. Na noite de terça-feira, o Jornal Nacional revelou o teor dos depoimentos do porteiro à polícia. Ele disse que Elcio Queiroz, outro ex-PM envolvido no caso, esteve lá no dia do crime e informou que iria à casa de Bolsonaro. Segundo o relato, a entrada foi autorizada pelo seu Jair. O testemunho coincidiu com o livro do condomínio, onde o porteiro anotou a visita à casa 58. O JN apontou uma contradição. Bolsonaro não poderia estar no local. Meia hora depois da entrada do ex-PM, ele registrou presença no plenário da Câmara, em Brasília. O presidente reagiu à reportagem com fúria. Direto da Arábia Saudita, atacou violentamente a TV Globo e o governador, Wilson Witzel. Ele ameaçou não renovar a concessão da emissora, fórmula usada por Hugo Chávez para calar o jornalismo independente na Venezuela. Aspas, o que parece é que o porteiro mentiu, ou induziram o porteiro a cometer um falso testemunho, sentenciou. Exaltado, ele chamou os jornalistas de patifes e canalhas. Depois afirmou que eles deveriam ser investigados em mais um ataque à liberdade de imprensa. Ontem, o presidente disse ter mandado a Polícia Federal tomar um novo depoimento do porteiro. Mas como é que o presidente manda a Polícia Federal fazer depoimento? Não é papel do presidente. Isso estou dizendo eu, não Bernardo Melo Franco. O ministro Sérgio Moro reforçou a pressão e ameaçou enquadrá-lo em 3 tipos penais: obstrução à justiça, falso testemunho e denunciação caluniosa. O novo procurador-geral da República, Augusto Aras, também desqualificou o funcionário do condomínio. Aproveitou para arquivar a citação a Bolsonaro, que o nomeou esse. No Rio, a promotora Simone Sibilho se juntou ao coro. Ela apresentou uma gravação de áudio para sustentar que Queiroz, o outro Queiroz, foi à casa de Lessa, não a de Bolsonaro. Será que por essa confusão de Queiroz é que ele foi autorizado a entrar? Tá aqui o Queiroz, pode entrar. A promotora Simone Sibilho disse: todas as pessoas que prestam falso testemunho podem ser processadas. O porteiro terminou o dia como vilão, mas ninguém explicou por que ele inventaria toda essa trama para atingir o presidente. É o que eu me pergunto desde ontem. Por quê? Qual seria a motivação para o porteiro mentir? Querer ser preso? Querer perder o emprego? Pois é. A insensatez que você fez, eleitor, no ano passado, fez a opção pior, votou em quem não devia ter. Robson, muito obrigado. Porteiro sumirá, todos no Rio sabem.
Pois é, eu recomendo que o porteiro vá para a Argentina. Ah, insensatez que você fez, eleitor, no ano passado. Fez a opção pior, votou em quem não devia ter votado. Ah, porque você foi bobo assim, não teve nenhum faro. Quem semeia ventos, diz a eleição, colhe sempre Bolsonaro. Folha de São Paulo. Citação a Bolsonaro é falsa, afirma Ministério Público. Fábio Zanini. Ataques à imprensa têm pouco paralelo histórico. Mônica Bergamo. Elcio já havia negado ter visitado seu Jair. Seu Jair, faça o favor de devolver depressa a democracia, nem que seja requentada, com muito pão e liberdade a beça, e não se esqueça, jogue fora a laranjada, fecha a porta para a direita, que isso é passado. Hienas. Ah, nós não iríamos comê-lo, só estávamos dando risada mesmo. Olha aqui, as hienas na charge de Bennett, na Folha. Está aqui a charge do Bennett, na Folha. A vitória de Carluxo, escreve Bruno Bogacian. A tensão provocada por episódios como o depoimento do porteiro do condomínio de Jair Bolsonaro tem potencial para mexer nas relações do centro do poder. O papel dos atores políticos, no caso, deverá ter efeitos na balança de influências do entorno do presidente. Alguns personagens saem fortalecidos. Um deles é Carlos Bolsonaro. Foi o vereador carioca quem divulgou uma peça-chave para rebater publicamente uma informação dada pelo funcionário, que vinculara o pai a criminosos que mataram Marielle Franco em 2018. Depois que o Ministério Público apontou a contradição no depoimento, Carlos escreveu: "Sou seu soldado há quase 20 anos e isso não vai mudar, independentemente do que vier. Estou preparado." Embora Carlos goze de uma influência sobre o governo inédita para um filho de presidente, o próprio Jair o havia desautorizado 2 vezes nos últimos dias. Apagou uma publicação que criticava a possível revisão das prisões em segunda instância e outra que comparava o STF a uma hiena a acossar o presidente. Não será surpresa se Carlos enfrentar menos restrições a partir de agora. Outras calúnias virão e estarei aqui, publicou o filho do presidente. O resultado seria um avanço da radicalização do governo, defendida pela chamada ala ideológica do Planalto, alimentando inclusive novos embates com outros poderes. O jogo também muda para um agente especial, Augusto Aras. A presteza com que o procurador-geral anunciou que a menção a Bolsonaro havia sido arquivada pelo Ministério Público e não passava de um factoide, tende a reforçar suas conexões com o presidente. O trabalho de Sérgio Moro também não passou despercebido. Políticos e integrantes de tribunais superiores observaram que o ministro demonstrou alinhamento incomum ao presidente em seu pedido de abertura de investigação sobre o depoimento do porteiro. Resta saber se Bolsonaro vai retribuir e aumentar o prestígio do desgastado militar.
Bolsonaro sai mais forte, escreve Marilis Pereira Jorge na Folha. Difícil acompanhar o último episódio de Brasil, um país muito louco. E parece que ainda não acabou. Em menos de 24 horas, houve reviravoltas para uma temporada inteira. A família Bolsonaro foi parar no centro do assassinato da vereadora Marielle Franco. O porteiro do condomínio disse que um dos acusados teria avisado que iria à casa do então deputado. Jair teve um chilique sem precedentes na história da República. Diretamente das Arábias, acusou o governador do Rio de tramar ele. Ameaçou a TV Globo com o fim da concessão pública. Mandou o desenrolador de tretas oficial da primeira família, Sérgio Moro, dar seus pulos e enquadrar o porteiro. Sabe-se que o Ministério Público do Rio consultou o presidente do STF sobre o caso. Carluxo, vereador e filho, foi para o Twitter com registros de entrada do condomínio para desmentir a denúncia. Eduardo Bolsonaro incentivou o linchamento de jornalistas pelo 5º episódio seguido. Outra planilha circulou na internet, mostrando ligação para a casa do presidente. O procurador-geral Augusto Aras engavetou, arquivou o que ele classificou de factório, que é a expressão do ex-prefeito César Maia. Por fim, uma das procuradoras disse que o porteiro mentiu. De um lado, os opositores do presidente juntaram Lé com Cré e têm certeza de que as relações promíscuas com milicianos são a prova de que a história que o porteiro contou fecha as lacunas que a polícia ainda não conseguiu nesses inacreditáveis 19 meses. Do outro, a militância, que ignora as tramóias de Fabrício Queiroz e os Bolsonaros, provou mais uma vez sua fidelidade e mostra que qualquer denúncia será recebida como armação para derrubar o presidente. O porteiro mentiu? Por que mentiu? Para os extremos, tanto faz a resposta. Uma coisa é certa: a cada notícia negativa, comprovada ou não, Bolsonaro sai mais forte entre os seus eleitores. Isso é o que diz Marilis Pereira Jorge na Folha de São Paulo. Incenso. Por que o porteiro mentiria? Multilore está com o porteiro. Por que o porteiro mentiria? Tiro de festim, painel assinado por Daniela Lima. A suspeita de que houve tentativa de forjar acusação que envolvesse Jair Bolsonaro na investigação do assassinato de Marielle Franco ultrapassa as fronteiras do Planalto e da PGR. A avaliação de integrantes do Judiciário é de que buscaram manipular diversas instituições, inclusive o STF. Integrantes da corte dizem que as informações sobre o depoimento do porteiro que menciona Bolsonaro foram enviadas ao Supremo a conta-gotas e com contradições aparentes, o que causou desconfiança. Fontes do STF relatam que a primeira notícia, de fato, sobre o depoimento do porteiro do condomínio chegou há cerca de 15 dias, já apontando inconformidade da versão com registros oficiais. Dias depois foi enviado o áudio que mostra que, para ingressar no condomínio, o suspeito de ter servido de motorista ao assassinato de Marielle ligou para a casa de um comparsa e não para o do presidente, como dizia o porteiro. Tudo foi apenas remetido, sem análise ou juízo de valor formal à PGR. O vazamento à imprensa, o depoimento foi revelado pelo Jornal Nacional, ampliou o volume das críticas à porosidade de investigações sigilosas. Ministros chamaram o Ministério Público e polícias de irresponsáveis. Há temor no Parlamento e no STF
de que o episódio só tenha servido para inflar o radicalismo de Bolsonaro contra instituições como a imprensa e o Ministério Público. Deputados do Rio de Janeiro, de esquerda e de direita, também desconfiam da chance de o depoimento do porteiro ter sido obra de grupos que tentam atrapalhar a apuração do assassinato de Marielle. Esse grupo lembra de relatos de milicianos infiltrados no Ministério Público como na Polícia Civil, e de que não é a primeira vez que informações são vazadas para desviar o foco do suspeito de ser mandante do crime, o ex-deputado Domingos Brazão. Responsabilizado publicamente por Bolsonaro, o governador Wilson Witzel é visto como um que sai ferido do caso. A aposta é de que ele terá dificuldade para repactuar a recuperação fiscal do Estado. Flávio Bolsonaro foi aconselhado a falar direto com prefeitos sobre recursos federais, isolando o desafeto. Insensatez que você fez, eleitor, no ano passado, fez a opção pior, votou em quem não devia ter votado. Porque você foi bobo assim, não teve nem faro. Quem semeia ventos, diz a eleição, colhe sempre Bolsonaro. A radicalização bolsonarista preocupa Forças Armadas, escreve Igor Gielov. Militares temem narrativa que une protestos latinos a apurações sobre o clã. O Supremo Tribunal Federal vai abrir uma investigação contra Felipe Martins, assessor internacional da Presidência da República, no inquérito criado para apurar fake news e ameaças contra integrantes da Corte. O motivo é uma publicação em que ele defende a mensagem de um vídeo divulgado por Jair Bolsonaro, que comparou o tribunal a hienas. Bom, mas também o presidente, então, deveria ser investigado, porque o presidente é que publicou esse vídeo, né? Grupos de esquerda convocam protestos contra o presidente. Movimentos sociais de esquerda convocaram uma manifestação contra Jair Bolsonaro para a próxima terça-feira, dia 5, após o nome do presidente ter sido citado para Araparará. Com o mote "Basta de Bolsonaro, justiça por Marielle", o ato principal será na Avenida Paulista, em São Paulo. Convocar ato na terça-feira, dia de trabalho, é totalmente furado. Ato junta gente no fim de semana, quando ninguém trabalha. Agora um ato na terça-feira na Avenida Paulista não vai dar certo. Não vai dar certo. O modelo de ataque à imprensa tem poucos paralelos históricos. Bolsonaro se coloca na linha de frente dos embates sem intermediários. Embora atritos entre presidentes e órgãos de comunicação não sejam algo inédito, a forma e a intensidade dos ataques de Jair Bolsonaro à imprensa tem poucos paralelos históricos. Em transmissão para a internet, feita durante sua visita à Arábia Saudita, ele chamou a Rede Globo de fazer um jornalismo canalha e deu a entender que poderá não renovar a concessão da emissora
de 2022. Bom, não vou continuar lendo porque é a repetição de tudo o que eu já li. Essa é nova. Bolsonaro pede bloqueio de fundo do PSL. O presidente Jair Bolsonaro acionou nesta quarta-feira a Procuradoria-Geral da República pedindo o bloqueio do fundo partidário de seu partido PSL. É claro que a PGR vai obedecer e vai bloquear o fundo. Seu Augusto Aras sempre obedece ao seu Jair. Ele pede ainda que o presidente da sigla, deputado Luciano Bivar, seja afastado do cargo. Será afastado do cargo, não tenho dúvida. Augusto Aras não nega fogo. Augusto Aras não nega fogo. STF decidirá semiaberto para Lula, diz juíza. Para Carolina Lebos, ex-presidente cumpre requisitos para aprovação de regime. Então, a juíza Carolina Lebos mandou o pepino lá para cima. Porque ela está certa. Se o Lula tem uma liminar do STF garantindo que pode ficar na Polícia Federal, é o STF que tem que decidir se ele tem que sair ou não sair da Polícia Federal. Bem, meus caros amigos, muito obrigado por assistirem ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. Esse é o canal do diálogo, sem fake news e sem teorias da conspiração. A verdade é muito difícil de ser encontrada, mas eu acho que o jornalismo é o melhor meio para chegarmos a ela. Ainda que seja muito difícil, que seja muito complicado, eu não vou desistir. Há 40 anos, como jornalista, todo dia eu tenho tentado chegar à verdade, explicar e entender o que está acontecendo. Muito obrigado por fazerem isso ao meu lado, conversando, dialogando, trocando ideias, sem fúria, sem xingamentos, sem ataques, sem injúrias e sem calúnias. Vocês lembram quando o Brasil vivia em paz? Eu me lembro, mas esse Brasil está ficando cada vez mais distante, o que é lamentável. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Tchau.